cada objeto que some no horizonte termina embaixo da curvatura terrestre. Isso é o que a ciência ortodoxa diz da boca do pai a uma criança que vê o mar pela primeira vez. Mas não é verdade. Com um zoom óptico, a figura que tinha sumido no horizonte reaparece à nossa vista. Isso simplesmente porque o desaparecimento não é efeito da curvatura, mas do fato que o nosso olho é limitado ao ponto de fuga de nossa perspectiva, sobre o qual um objeto vem progressivamente cancelado do nosso horizonte visível. Se a curvatura da Terra fosse, como dizem, de 8 polegadas por 1 milhão multiplicado pelo quadrado da distância, poderíamos calcular com essa tabela o tamanho da curvatura para cada distância percorrida. Por exemplo, uma distância de 190 km deveria ter uma curvatura de 2.800 metros. Mas se fosse assim, como podemos ver da cidade de Ventimiglia o Monte Cinto, em Córcega, alto 2.700 metros? O ponto de observação é ao nível do mar e a distância entre essa praça de Ventimiglia e a ponta do Monte Cinto é exatamente 190 quilômetros. Se a Terra fosse curva, nós poderíamos ver somente terras mais altas que 2.800 metros. Ao invés, é possível ver toda a silhueta de Córcegas, de cima em baixo, inexplicável para o modelo esférico. E de experiências como esta, a web está cheia. Como é possível esta vista? Antes de acusar os pesquisadores de fazer distração em massa, se deve resolver este problema. As linhas da nossa perspectiva se interceptam no ponto de fuga, formando um triângulo que compreende toda a vista possível para nós. Nós não vemos assim, mas assim. Ao longo do nosso horizonte visual, cada corpo desaparece como faz o Sol. Como fazem esses edifícios que se tornam pequenos e vão diminuindo de acordo com que encontram com o nosso horizonte perspectivo, não certamente porque a Terra é esférica. Se o sumiço dos edifícios fosse por causa da curvatura terrestre, não deveríamos vê-los retos, mas inclinados, assim. Mas assim não é. A curvatura, em realidade, não é observável, não é contemplada no mundo real. Os engenheiros da construção sabem muito bem disso. Tanto é que não a mencionam nunca nos cálculos das grandes obras. Um geômetra e engenheiro com mais de 30 anos de experiência publicou na revista Birmingham Weekly: todas as nossas locomotivas são projetadas para funcionarem em cima daquilo que podemos considerar plano. Qualquer coisa que se aproxime de 8 polegadas por milhão e que aumente o quadrado da distância, nenhuma locomotiva jamais criada poderia funcionar. Ainda o engenheiro Winkler foi citado a propósito da curvatura na revista Earth Review, no qual afirmou: como um engenheiro com longa experiência, me rendo conta que essa absurda tolerância existe somente nos livros escolásticos. Nenhum engenheiro jamais sonharia em calcular nada desse gênero. Já projetei milhares de ferrovias e canais e este fator não é levado nunca em consideração. Um pequeno canal navegável, digamos de 30 milhas, deveria, segundo a curvatura, ter uma tolerância de 600 pés. Por favor, não digam por aí que nós engenheiros somos assim tão estúpidos. Nada de similar vem calculado. Não nos preocupamos de calcular 600 pés de tolerância, tanto quanto pensamos de arredondar um quadrado. Queremos então constranger um engenheiro a curvar a superfície de um canal? E como poderiam? Vocês são capazes de imaginar qualquer bacia de água com a sua superfície curva? A água não tem uma superfície curva, grita o menino. Não se comporta assim, mas assim. Então, em correspondência com os oceanos, deverá existir imensas varreduras de água no mesmo nível. Ao menos ali a Terra deve ser plana. Mesmo assim, nos propõe o modelo contrário, o oceano curvo. Simplesmente improvável.
A física natural da água é aquela de juntar e manter o próprio nível. Tanto é que a água, através da bolha, vem usada para nivelar construções. Mesmo porque a água, diferente da ciência, não pode mentir. Nos dizem que a curvatura dos mares são devido à gravidade. E toda essa força de gravidade que mantém os oceanos tempestuosos grudados não pode impedir uma pequena borboleta de fazer seu suave voo? Pura fantasia. A Wikipédia, em seguida, fala de divergências aparentes dos raios crepusculares, invocando o efeito da perspectiva que concentra todas as linhas para o ponto de fuga do horizonte. Mas esta não influencia a percepção da verticalidade das linhas. A perspectiva não funciona assim, mas assim. Porém, nós vemos os raios solares deste modo. Isto significa que a divergência é devida à natureza de uma fonte em todas as direções das luzes que vem de um Sol muito menor e mais próximo do que aquele que nos contam. Sendo assim configurado, o Sol cria sombras divergentes, como essas medidas por Eratóstenes sobre uma distância de 5.000 estádios, mas de uma Terra plana.